Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, queridos, vamos à mensagem da noite que o Senhor reservou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20, e eu vou ler inicialmente o versículo 11. Números, capítulo 20, versículo 11. É no começo da Bíblia, Números 20, verso 11. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este memorial que acabamos, Senhor, de realizar em memória do teu sacrifício por nós naquela cruz, Senhor. Obrigado por nos ter deixado este memorial e esta oportunidade, Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos totalmente o nosso coração para os teus caminhos. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra que venha ao encontro dos nossos corações, Senhor. Estamos com sede de ti. Faça, Senhor, sair mais uma vez a água da rocha através da tua palavra, Senhor, e venha inundar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, tirando água da rocha. Tirando a água da rocha. Bem, nós vemos aqui, eu vou me detalhar daqui a pouquinho mais nesta passagem do livro de Números. Mas eu gostaria de levar a igreja a um outro texto bastante interessante e que guarda alguma semelhança com esse texto que nós vamos trabalhar nessa noite. Por bondade, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17. Eu vou ler os versículos do 1 ao 7 e eu desperto a sua atenção bem detalhada para este texto. Capítulo 17 e os versos do 1 ao 7 no livro de Êxodo. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse-lhe: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? E ouça essa frase: por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos
dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ele disse que estaria sobre. Sobre é acima da rocha. Ele não disse eu estarei na rocha. Eu estarei sobre, em cima da rocha. Ferirás a rocha. Olha que interessante. Deus disse que estaria em cima da rocha, mandou que ele levasse os anciãos para serem testemunhas e disse especificamente: ferirás. Bater. Leva o cajado para com ele bater na rocha. E dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Chama a sua atenção também para esta frase: está o Senhor no meio de nós ou não? Vários aspectos. Este momento aqui foi anterior ao que nós vamos trabalhar nesta noite. Nós vamos nos deter mais no segundo momento, que é parecido, mas aqui foi o primeiro. Alguns detalhes do primeiro que são importantes a gente observar. O povo estava no deserto e começaram a reclamar, a murmurar diante da dificuldade, mas até aí Deus já tinha feito tanta coisa na vida deles. Ele já tinha atravessado o Mar Vermelho, o maná já estava caindo, eles já tinham que comer, mas começaram a sentir sede. E mal começou a sentir sede, já começaram a murmurar, a reclamar. E isso é muito interessante, porque o povo, porque se acha o povo eleito, o povo escolhido, acha que não tem mais que passar dificuldade alguma. Mas Deus exatamente os tinha levado para o deserto para os tratar. Eles não estavam entendendo que precisavam passar pelo tratamento de Deus. E eles queriam as bênçãos. O maná já estava caindo, eles não tinham trabalho nenhum. Era só se agachar e pegar. E eles não mereciam aquilo. Eles recebiam a comida pela misericórdia, pela graça do Senhor. Mas Deus estava cuidando deles no deserto. Irmão, você está se achando no deserto? Provavelmente, muitas vezes, nós nos achamos no deserto. E ficamos achando que merecemos a bênção e que já era hora de ter a água jorrando na nossa vida. E essa água não chega nunca. E a gente esquece de olhar o que Deus já fez por nós. E olhamos para aquilo que nós achamos que já somos merecedores. Deus está nos tratando. Deus está me tratando, está tratando a você. A gente vive no deserto, irmão. Crente é para viver debaixo da prova mesmo. Toda hora a nossa fé tem sido provada. Qual é a nossa reação? Reclamar, murmurar. E olha o que diz aqui, que ele disse: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles estavam duvidando que Deus estivesse no meio deles. Talvez a gente age do mesmo jeito, achando que o Senhor já se afastou de nós. Cadê Deus? Será? Quando nós lançamos a dúvida, já não temos mais fé. Porque toda vez que dizemos será, estamos duvidando. Será que Deus está me olhando? Será que Deus está me ouvindo? Será? O tempo inteiro. Será que vale a pena continuar fazendo esse trabalho? Será que vale a pena continuar na frente da igreja? Oh Senhor, como nós somos falhos. Como nós somos falhos. Mas é isto. Passamos pelo deserto e Deus nos trata. Que bom que Deus nos trata. Porque eu acredito que se eu já tivesse pronto, já tinha me levado. Mas as misericórdias dele não têm fim.
se renovam a cada manhã, a cada dia que nasce. Eu tenho a oportunidade de parar. Por isso que ele diz: medita na minha palavra dia e noite, não se aparte dos livros da lei. E é por isso. Então nós vimos aqui outro ponto interessante, que ele levou os anciãos apenas, e Deus disse: eu estarei sobre a rocha, você leva o teu cajado e ferirás. E ele feriu, e a água saiu da rocha, porque ele feriu. Então ele bateu na rocha e a água jorrou. Naquele primeiro momento, é preciso que a gente entenda que Deus estava no começo de um relacionamento com aquele povo. Muitas coisas ainda aconteceriam a partir dali. E Deus vai ajustando a maneira de nos tratar. Como quem trata de uma criança. Hoje eu conversava com a irmã Catiúcia pela manhã e dava este exemplo a ela. Ela tem 2 filhos, a menininha bem novinha e o rapazinho já está ficando mocinho. E eu tenho certeza que a forma como ela fala com a menina é diferente do que ela fala com o menino. Por quê? A menina tem uma percepção ainda pequena. O entendimento dela não é igual ao do menino. E ela, quando vai conversar com o menino, já tem outra conversa. E se ela tivesse um filho adolescente, já seria outra conversa. Deus nos trata do mesmo jeito. Quando somos crianças espirituais, Ele nos dá leitinho. Mas na proporção, irmãos, que a gente vai caminhando, não vamos querer sempre estar sendo tratado como criancinha. Porque Deus quer que a gente cresça até chegar na estatura de Cristo. E como é que nós vamos crescer se formos sempre tratados como criancinhas pelo Senhor? O povo de Israel estava no começo da sua caminhada, estava começando a ter experiências com Deus. E é assim, irmãos, Deus permite que a gente passe por dificuldades, por desertos, por problemas, porque Ele está realmente nos tratando, e a cada vez está testando nossa fé. Mais adiante, nós vamos ver que a falta de fé leva-nos a provações. Em Números, vamos voltar para Números, capítulo 20, e eu vou ler agora os versos do 1 ao 5. Voltemos para o nosso texto básico. Números 20, do 1 ao 5. Assim nos diz: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim. Lembre-se que aquela primeira foi lá em Refidim. Eles tinham saído de um deserto e chegaram naquele local chamado Refidim. Agora eles já estavam no outro deserto, o deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. A irmã de Moisés morreu aqui nesse lugar. Não havia água para o povo. Eis que de novo a situação se repete. Não havia água para o povo. E olha como é que eles reagiram do mesmo jeito que da outra vez. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, outra vez, né? E assim disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, e nem de figos, e nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Interessante, eles sabiam que Moisés era apenas um homem escolhido por Deus para guiá-los, mas quem estava dando a direção era o Senhor. Mas eles cobraram de Moisés, e cobrando de Moisés, implicitamente estavam cobrando de Deus, estavam reclamando de Deus, porque a cobrança foi em cima de Moisés, porque era Moisés que eles estavam vendo, eles não estavam vendo o Senhor. Então tinha que descontar, era no pastor deles, que era Moisés. Quantas vezes a gente desconta no pastor, porque as coisas não estão indo como a gente imaginava, mas Deus é que está nos guiando, Deus é que está nos levando. Adianta, irmão, se revoltar contra o pastor? Não adianta, se é Deus quem está dirigindo. E o povo aqui se revolta mais uma vez. A falta de fé que eles estavam demonstrando ali
porque eles tinham perdido a fé que Deus os tiraria dali. Eles estavam diante de uma crise. Quantas vezes nós estamos diante de uma crise, em meio a uma crise, e nos desanimamos com Deus, desacreditamos em Deus, ficamos de novo dizendo: será que Deus está no nosso meio? Não está, já foi. Será que existe? Não existe. A gente vive fazendo isso, e nós falamos do povo de Israel, mas a gente é só o que faz, irmão, é repetir o que esse povo fez. A falta de fé do povo, aguçada por sua impaciência, não é assim? Nós ficamos impacientes, querendo ver a bênção chegar, achamos que já estamos prontos para receber. E aquele povo estava impaciente, queria água, queria chegar logo em Canaã, mas Deus estava tratando, e Deus tem os seus métodos de tratar. Eles, esquecidos que estavam da vida dura que levavam sob a escravidão no Egito, estavam levando também a paciência e a serenidade de Moisés ao seu limite. O homem Moisés chega ao seu limite diante daquele povo. Moisés já devia estar que não aguentava mais, porque era só reclamação, e ele estava cumprindo as ordens de Deus. Aquilo não era Moisés que fazia porque ele queria levar o povo, levar a congregação para aquele lugar, era Deus que mandava, mas o povo se revoltava com ele. Era ele quem escutava as ameaças: vamos te apedrejar, por que tu não nos deixou lá, por que tu nos trouxe para cá, e por quê? Mas quem eram essas pessoas? Elas que estavam mais uma vez murmurando contra o Senhor e o seu líder. Será que eram moabitas? Será que eram cananeus? Eram filisteus? Ou qualquer outro dos povos pagãos que rodeavam Israel? Não era. Era o povo de Deus, era o povo escolhido por Deus, era o povo separado por Deus, era o povo que já tinha tido várias experiências com Deus. O povo de Deus que tem experiência com Deus, mas que fica reclamando. Você até pode entender um ímpio reclamar de Deus, porque ele não conhece a palavra, ele não tem experiência com Deus. Você pode entender quando um ímpio reclama, murmura, você entende. Mas, irmão, sinceramente, você ouvir alguém dentro do povo de Deus murmurando e reclamando contra Deus? Mas é o que nós mais fazemos, irmão. No nosso meio é só o que a gente ouve, a começar por mim. Quantas vezes me pego murmurando, reclamando? Como eu vejo quanto estou distante ainda do padrão que Deus espera de mim. Eu não sei quanto a você, mas eu estou falando de púlpito aqui. Eu estou assim, mas eu quero melhorar. Mas aquele povo recebia os milagres, tinha experiência com Deus, mas estava ali sendo provado, e quando vem as provações, o que a gente faz? Logo estoura. Logo nós não aguentamos as provações. Agora aconteceu de não terem água. E interessante que a gente viu essa passagem que lá em Refidim, que saiu água da rocha, ele feriu. Mas ele já tinha tido uma outra experiência que não saiu água nenhuma. Quem já ouviu falar das águas de Mara, que eram águas amargas? Eles chegaram lá, tinha água, mas não puderam beber porque as águas eram amargas. Eles já tinham passado por esse lugar, e eles não beberam ali, e agora continuavam com sede em um lugar chamado de deserto de Zim. Continuavam com sede. Deus havia satisfeito a sua fome com um maná, mas não havia saciado a sua sede ainda, e eles reclamavam. E imediatamente o povo começou a contender de novo com seu guia Moisés. Acusaram-no de ser um mentiroso desalmado que os tinha levado para o deserto a fim de destruí-los. Falaram até em apedrejá-lo. Os israelitas não sabiam, mas estavam sendo testados. A fé deles estava sendo testada. Quantas vezes nós agimos do mesmo jeito e não nos apercebemos que a nossa fé está sendo testada, viu? Você crê? Deus nos leva para o deserto
permite até que nos falte até alguma coisa para testar a nossa fé. Nós estamos passando por isso, para testar a nossa fé. Até onde vai a nossa fé? É só quando tem chuva abundante ou quando tem falta d'água? Na alegria ou na dor? Você pode se perguntar, por que é que Deus põe sempre o seu povo à prova? Por que nos acontece de ter que passar por uma provação após outra? E por que estas provações parecem crescer em força e intensidade? As provas que Deus fez cair sobre Israel, de fato se intensificaram. Cada vez que o povo não aprendia a lição da primeira vez, o Senhor mandava uma nova prova ainda maior. E se não aprendiam com ela, mandava outra mais forte ainda. E eles haviam falhado em não confiar em Deus no episódio anterior das águas de Mara, o que significava que uma prova de fé bem maior lhes aguardava. Quando nós não passamos naquela prova, vem outra, maior ainda. Pode estar preparado, irmão, porque Deus quer o nosso crescimento. Ele não quer nos ver sentados na beira do caminho, desanimados, desistindo. E aqui estão todos agora, no deserto de Zim, reclamando mais uma vez. Nós também hoje, queridos, não percebemos que Deus tem tantas outras intenções por trás de cada situação em crise que Ele nos coloca. A miúde, Ele faz isto porque quer nos fazer conhecer coisas importantes a seu respeito. Pense nisso. A Bíblia diz que nós somos o povo escolhido de Deus, não diz? Nós somos geração eleita, povo escolhido por Deus. E tal como fez o seu povo da antiga aliança, nós nos regalamos todos os dias com um maná, que é a sua palavra. Nós temos todo dia um maná abundante à nossa disposição para nos alimentar espiritualmente, que é a sua palavra. Nós ainda hoje bebemos da mesma rocha que é Cristo. Nós desfrutamos das melhores promessas e de uma melhor aliança. Nós fomos libertados da escravidão, tendo atravessado o nosso próprio mar vermelho. Nós já vimos como foi que Deus destruiu os poderes satânicos que nos dominavam, como Deus nos libertou. Contudo, tal como Israel, amados, nós também duvidamos de Deus, murmurando e reclamando contra Ele, apesar de todas as bênçãos que dele recebemos. Nós voltamos para os nossos outros deuses, para os nossos ídolos e também, principalmente, para as concupiscências da carne. O nosso eu sobrepuja tudo. É inacreditável, mas até hoje nós encontramos pessoas com 10, 15 anos de evangelho que de repente larga tudo, se volta contra Deus. Hoje muitas vezes o Senhor nos leva a um lugar como Mara, onde as águas da vida são amargas. Ora nós estamos em Refidim, ora nós estamos em Mara, ora nós estamos no deserto de Zim. É assim, onde nós nos deparamos também com uma sede não satisfeita, com reclamações e com sérias dúvidas. Mais uma vez, de repente, estamos no deserto de Zim. Você pode protestar. Não, você não pode me comparar com aqueles israelitas idólatras que tinham coração duro, um povo que era soberbo, um povo que era infiel. Eu não sou desse jeito. Você pode estar dizendo, você pode estar pensando, porque eu amo o Senhor. Você não pode dizer, irmão Edson, que eu sou como eles. Mas eu quero lembrar-lhes que os pobres israelitas, eles igualmente também não admitiam estas coisas em relação a si próprios. Eles também não se davam conta do que havia em seus corações, até que veio um tempo de privações. E eu acho que isso também vale para o povo de Deus de hoje. O profeta Jeremias escreve: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Está em Jeremias 17, 9. Lembre-se, esse povo que estava reclamando aqui é o mesmo povo que depois de Refidim, um pouco mais adiante, tremeria diante do Senhor no Monte Sinai, depois de ouvir seus mandamentos. Eles responderiam prontamente:
Tudo que Deus disse, nós faremos, obedeceremos cada mandamento. E os israelitas estavam sendo sinceros quando eles disseram cada uma destas palavras. Eles estavam cheios do temor de Deus e convencidos que não deixariam de honrar a sua palavra, mas eles não tinham ideia do que estava em seus corações. Na verdade, eles estavam espiritualmente falidos. Veja que Israel vivia da experiência de seu pastor e mestre Moisés. Eles não tinham uma fé própria. E quando Deus retirou Moisés do meio deles, depois de 40 dias, eles caíram na apostasia. O mesmo acontece hoje com muitos cristãos. Quando ouvem a palavra de Deus sendo pregada, eles prontamente se comprometem a obedecê-la de todo o coração. Mas na verdade, estão vivendo baseados, irmãos, na experiência de outros. Nutrem-se de gravações, de livros, das revelações de seus pastores, mas não têm a sua própria experiência profunda com Cristo. Amado, você não pode receber a verdadeira revelação de Deus de outra pessoa, porque até que você tenha a sua própria experiência com Jesus, e até que você desenvolva uma vivência com Ele, você não poderá conhecê-lo. A sua palavra, a dele, tem que penetrar no seu coração, até que se torne para você uma experiência viva com Deus, com Cristo. Pois uma coisa é presenciar o poder de fazer milagres na vida de seu pastor, e outra, muito diferente, é experimentá-la na sua própria vida. A experiência é pessoal, individual e intransferível. A minha experiência é a minha experiência. A sua tem que ser a sua. E Deus tem um modo todo próprio de tratar com cada um de nós. E o porquê das crises? Por que é que nós enfrentamos crises? Por que é que Ele nos faz passar por crises? Ele está à procura de quê, afinal de contas? Permitindo que passemos por tantas crises na nossa vida. E nosso Senhor, Ele permite que isso aconteça de sorte a tocar nas mais profundas raízes da nossa incredulidade. O seu Espírito entra em todos os compartimentos do nosso coração, procurando as coisas mais abomináveis dentro do nosso coração: orgulho, autossuficiência e tudo mais que impede a sua plenitude dentro de nós. Nós precisamos entender que naquele momento o povo de Israel não estava enfrentando, é certo, uma crise pequena. O ser humano, ele pode passar semanas sem comer, mas somente alguns dias sem água, ainda mais no meio de um deserto. E quando Israel chegou lá em Refidim, não havia sinal de água. Quando ele chegou lá no deserto de Zim, também não havia sinal de água. E em pouco tempo, as crianças começaram a chorar, as famílias desfaleciam de sede. Era uma situação crítica. Números capítulo 20 e os versos do 6 ao 10, vamos ver a sequência. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Bem, no momento de crise, o que eles fizeram? Eles agiram diferente do resto do povo. O resto do povo foi encontrar um culpado: Moisés e Arão. Moisés e Arão foram buscar respostas em Deus. Como é que nós temos reagido? Procurado culpados para as nossas crises e derrotas? Ou nós temos procurado a face do Senhor para diante dele chorar? E o que foi que eles encontraram? A palavra diz: se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Eita, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: ouça muito bem agora, se lembre daquele outro texto que a gente leu ainda há pouco, compare mentalmente e veja as diferenças, entendendo que eles já estavam
alguns passos avançados no tratamento de Jeová. Ouça bem, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão. No outro ele mandou que juntasse quem? Os anciãos. Aqui ele diz: junta o povo. Eita, agora era todo o povo. Lá ele chamou só os anciãos. Agora ele queria que todo o povo presenciasse o que ele faria. Não é mais os anciãos. Agora eu vou me revelar diante de todo o povo. Junta todo o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele, diante do povo, não é? Falai a rocha. Antes ele tinha dito o quê? Ferirás. Agora ele disse falai. Era a palavra que teria que ser ouvida, e não a força nem a violência. Na outra ele diz: eu estarei em cima da rocha. Que ele não disse que ele estaria em cima da rocha. Ele não disse onde ele estaria. Por isso ele disse: falai a rocha diante do povo. Era só para falar. E dará a sua água. Olha, com a palavra a água sairia da rocha. E assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. No verso 10 diz: Moisés e Arão reuniram o povo. Até aqui está obedecendo, né? Fazendo do jeito que Deus disse. Ele agora reuniu o povo. Aonde? Diante da rocha. E Moisés lhes disse. Agora aqui que foi o problema. Aqui esse homem, este líder cansado, esgotado, não ouviu direito a voz de Deus. Se ouviu, não quis atentar. Ele agiu precipitadamente. E olha o que ele faz e o que ele diz. A diferença todinha está aqui. E isto aqui, queridos, eu gostaria de lhes dizer que custou a Moisés entrar na terra prometida. Por causa desse momento aqui, mas por conta desta atitude aqui, ele perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Quantos de nós não ouvimos a voz de Deus, agimos precipitadamente e perdemos a nossa bênção por agir precipitadamente? Olha o que Moisés fez. Disse ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água da rocha para vós outros? Ele mesmo não acreditou que a água fosse sair. Porque é difícil, irmão, você acreditar. Antes ele viu que saiu porque ele confiou na força dele. Ele bateu, ele feriu a rocha e certamente encontrou ali um lugar em que a rocha era mais fina e a água que estava ali dentro, quando ele bateu numa casquinha, furou. Essa deve ter sido a explicação que ele encontrou. Ele acreditou que a água tinha saído não pelo poder de Deus, mas pelo poder da força dele. Após ouvir então, queridos, a instrução de Deus sobre o modo como deveria fornecer água ao povo, Moisés e Arão então voltaram para a congregação, que reuniram-se diante da rocha e que estava cada vez mais impaciente e rebelde. E agora que ele não podia mais bater, não podia mais ferir, tinha que ser com a palavra. O próprio Moisés aqui deixa transparecer que ele não estava acreditando. A falta de fé nos faz perder a bênção e desagradamos a Deus. E ele disse: porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Ele não acreditou. No verso 11, a atitude de Moisés. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aparentemente está tudo bem. A água não saiu? Saiu. Mas tinha tanta implicação que nós vamos ver agora por trás desse gesto. Às vezes a gente comete, irmãos, gestos
que aos nossos olhos são tão pequenos, mas diante de Deus nós acabamos atrapalhando o agir de Deus na vida das pessoas. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, mas a gente acaba muitas vezes impedindo, com nossa precipitação, com nossa falta de fé, com nossa impaciência, com nossa falta de domínio próprio, de autocontrole, com a nossa falta de mansidão, com tanta fraqueza nossa, nós impedimos o agir de Deus. Ele vai agir em outra circunstância, às vezes porque os planos finais não podem ser frustrados, mas muitas vezes nós agimos a ponto de impedir o agir de Deus. Muita implicação. Ele bateu 2 vezes. Você já parou para pensar nessa situação? Era para ele falar. Deus esperava que ele falasse: sai água da rocha. E o povo inteiro estava ali para ver a glória de Deus ser manifesta. Quem é que acredita que sai água da rocha? As pessoas poderiam achar que ele bateu. Esse cara tem o dom de descobrir onde está mais fraca a rocha aqui. Ele bate, fura aquela casquinha, a água sai. Isso tinha sido na primeira vez, perante só os anciãos. Mas agora Deus queria se revelar realmente para o povo, que Ele quem estava no comando, que Ele que estava trazendo aquele povo para ali, e que Ele podia fazer a água sair na hora que Ele quisesse. Então Moisés tinha que dizer: sai. Mas Moisés pegou o cajado e bateu uma vez. Pense nessa situação, ele bateu uma vez, não era para bater nenhuma. Ele bateu uma. E diz que ele bateu 2. Se ele bateu 2, porque ele bateu uma e não aconteceu nada. E olha ali a situação de Moisés, diante de todo o povo de Israel. Bate uma vez e não acontece nada. E ele agora? E agora? E agora? Esse povo vai me matar. O que eu faço? Momentos ali angustiantes, preocupantes na vida de Moisés, entre a primeira pancada e a segunda que veio logo em seguida. E talvez ele estivesse batendo até hoje, se Deus não tivesse sido fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele bateu a segunda, aí Deus fez a água sair, mas Moisés perdeu a bênção. Deus havia sido claro em sua instrução a Moisés: falai à rocha e dará sua água. Uma rocha seca, irmão, costuma dar água só porque alguém lhe diz para fazer isso? Não. No entanto, foi exatamente isso que Deus ordenou que ele fizesse. Só que Moisés estava tão cansado, Moisés estava tão irado com a impaciência, com a rebeldia, com a falta de fé daquele povo, que ele não se limitou apenas a falar à rocha, tal como Deus lhe havia ordenado. Ele levantou a sua mão, feriu a rocha com seu bordão, e não apenas uma vez, mas, como nós vimos, 2 vezes. Deus desejava dar ao povo uma prova de que eles estavam recebendo a água que lhes mataria a sede de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, pelo seu poder. Mas a impaciência e o descontrole emocional de Moisés, que normalmente agia de modo sereno e manso, impediram o propósito divino naquele momento. Alguém, como nós cogitamos, poderia pensar que a água estava saindo de alguma fonte escondida na pedra, liberta pelas batidas do cajado de Moisés. Quando Moisés bateu na rocha, jorrou água suficiente para satisfazer a sede de Israel. E o Senhor provou com isso mais uma vez que estava com seu povo, apesar da descrença do povo e da desobediência do seu líder. Pensa comigo, Deus tinha aquela água em estoque o tempo todo. Ele poderia ter suprido Israel da primeira aflição da sede, mas em vez disso ele esperou. Seu coração, o coração de Deus, ansiava, irmãos, que o seu povo especial e escolhido reconhecesse o seu amor por eles e se lançasse em seus braços fiéis. Mas mais uma vez eles fracassaram. E vamos ver por último as consequências da desobediência. Em Números 20, no verso 12: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão:
visto que não crestes em mim. Ficou claro aqui, né? Que eles não tinham crido. O próprio Deus lhes disse: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Quem fez entrar foi Josué. Arão e Moisés morreram antes de chegar na terra prometida. E aí a gente pode se perguntar: teria sido Deus arbitrário com Moisés e Arão, impedi-los de fazer o povo de entrar na terra prometida, a eles que o haviam servido fielmente por 40 anos, só porque Moisés bateu 2 vezes numa pedra, quando Deus lhe havia ordenado que falasse a ela? Você olha, 40 anos servindo. Muitos defendem que crente não perde a salvação. Crente não. A salvação ele não perdeu, irmãos. Ele perdeu a bênção. É importante a gente esclarecer isso, porque Moisés foi salvo. Nós vamos ver depois que o próprio Deus o sepultou, ele levou ele lá para o céu, que ele reaparece depois para Jesus, juntamente com Elias, naquela noite de aflição. Moisés estava com Deus. Ele não perdeu a salvação por conta deste momento aqui, porque Deus então seria injusto. Aí entra a discussão: perde ou não perde a salvação, né? Crente mesmo não perde, porque eu tenho certeza, irmãos, que Moisés e Arão se arrependeram. Você tem alguma dúvida de que eles se arrependeram disso? Eles se arrependeram. Por que motivo então Deus foi tão duro com os seus servos? Em primeiro lugar, queridos, porque Moisés e Arão, ouça muito bem, eram seus representantes diante do povo. Eles deveriam agir sempre tendo em vista a glória de Deus e a exaltação de seu poder e de seu caráter. Ao frustrar, ao impedir o plano divino, eles negaram a Deus uma oportunidade de mais uma vez demonstrar quem é que realmente os estava conduzindo, alimentando e descedentando, quem realmente os estava guiando para a terra prometida. E em segundo lugar, fique sabendo que Deus nunca é, nunca será, nunca foi arbitrário. Mas quando qualquer criatura evita cumprir uma de suas determinações, necessariamente irá arcar com as consequências. Deus não negou, como eu disse, a salvação eterna a seus dedicados servos, mas negou-lhes sim entrar na terra prometida, que aguardavam pisar havia 40 anos, para que eles e todos quantos tomassem conhecimento dessa história, como eu e você nos dias de hoje, ficassem cientes do modo como Deus toma contas de nossos atos, e principalmente quando o estamos representando diante do mundo. Mas nós vemos que nas seguintes maneiras Moisés não santificou o Senhor diante de Israel. Primeiro, Moisés perdeu a calma e fez coisas erradas. O Salmo 106, o verso 32 e 33 diz: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente, falou sem refletir, falou sem pensar. Moisés falou com o povo, em vez de falar com a rocha. Era para ele falar com a rocha, e ele foi falar com o povo. Ele não tinha mais nada para dizer para o povo, era chegar lá e dizer: rocha, solta a água, jorra a água. E ele disse: porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Ele não acreditou, ele errou de novo aqui. Moisés feriu a rocha 2 vezes com a vara, em vez de somente falar com a rocha. Em terceiro lugar, ao ferir a rocha com 2 bordoadas, Moisés não estava ferindo uma rocha qualquer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, vamos ler os versos do 1 ao 4. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem,
E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ouça bem, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela pedra era Cristo. Na primeira, em Refidim, o Senhor diz: eu estarei sobre. Pode bater. Na segunda ele disse: fala, porque aquela pedra, aquela rocha era o Senhor Jesus. Por isso ele não podia bater nela, nem uma e nem duas vezes. Você entende o que a palavra nos revela? Percebe agora em quem Moisés bateu, irmãos? Por isso que Deus não foi arbitrário, não. Você percebe a gravidade do que ele fez? Às vezes nós não entendemos a gravidade do que fazemos, achamos que é pouco, mas Deus cobra. Deus cobra. Percebe agora o verdadeiro motivo do rigor divino? Pelo pecado de ferir a rocha duas vezes, em vez de falar com a rocha, Moisés simplesmente arruinou o simbolismo da salvação que os salvos têm em Cristo Jesus. Cristo, a rocha, como nós vimos em 1 Coríntios 10, 4, ele foi ferido uma vez, o próprio Cristo. Para quê? Para salvar naquela cruz eternamente os eleitos. E não é necessário para ele ser ferido outra vez, porque o sacrifício dele feito uma vez é bastante o suficiente para salvar os seus para sempre. Uma vez, o ferir da rocha por Moisés a segunda vez simbolizou o contrário. Seria como que ferir duas vezes a Jesus. Uma vez só, irmão, eu quero dizer que já foi o suficiente. Cristo não precisa voltar e morrer novamente na cruz. Ele já morreu uma vez e é o suficiente para nos garantir a salvação. Se você crê nisso, você vai ver a glória de Deus. Irmãos, depois de ser salvo, para o crente receber o perdão dos seus pecados diários, é só preciso falar com Cristo, falar com Ele, com a rocha. Basta falar, não tem que bater de novo, não. Basta falar com a rocha, como? Confessando os seus pecados. E a 1 João, capítulo 1, versículo 9, na parte A, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que Moisés terminou os seus dias? No capítulo 34 de Deuteronômio, os versos do 4 ao 7, vão nos mostrar como é que Moisés terminou os seus dias. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Deus aqui estava mostrando que Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele chamou Moisés no monte e disse: olha aí, está aí a terra que eu prometi que ia entregar. Ele diz: eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, o Senhor, o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Isso é fantástico. Com 120 anos, os olhos dele não se escureceram e ele não perdeu o vigor. Oh, glória! Queridos, para concluir, que lições nós podemos tirar para nós de tudo isso? Entre as muitas possíveis, duas são para nós de consequências eternas. A primeira é que Deus não inocenta o pecador e nem deixa o pecado sem suas consequências.
entendeu? Deus não inocenta o pecador sem que ele se arrependa, e tampouco não deixa o pecado sem as suas consequências. Mesmo sendo amigos tão fiéis e leais a Deus como foram durante 40 anos, Moisés e Arão tiveram que arcar com as consequências do seu erro, do mesmo jeito que eu e você. Quando erramos, temos que arcar com as consequências. A segunda é que nós podemos ter ânimo e esperança. Assim como Deus perdoou completamente uma falta grave que trouxe desonra ao seu santo caráter, que lhe sonegou a oportunidade, irmãos, de demonstrar mais uma vez a um povo rebelde que Ele nos ama, que Ele nos sustenta, que Ele nos guia e que Ele nos salva, do mesmo modo nós podemos ter plena certeza do perdão divino, se confessarmos os nossos pecados, como certamente Moisés e Arão fizeram. Perderam a bênção, mas não perderam a salvação. Você pode até perder a bênção, mas não queira perder a salvação, irmão. E o que dizer então da provação, da crise que você está enfrentando? O que Deus quer de você nestes momentos de dificuldade? Deus quer que você creiamos na sua palavra, que eu e você creiamos nas suas promessas, porque Ele é fiel e vai cumprir todas elas. Ele quer que você confie inteiramente que Ele está com você na sua aflição. Você não está só. Não importa se o inferno inteiro está caindo sobre você, não. A sua presença, a presença de Deus na sua vida nunca lhe será retirada, mesmo no meio de medos, mesmo no meio de lágrimas, mesmo no meio da crise. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu quero lhe dizer que nenhum dardo inflamado do maligno, nenhum dardo do diabo, nenhum ataque poderoso que seja aos nossos olhos, nenhum dardo lhe destruirá. Oh, aleluia! Por quê? Porque o seu Pai, o meu Pai, o nosso Deus, Ele tem um plano de livramento esperando por você. Ele está apenas esperando que você agarre-se a Ele numa confiança cega. Ele quer que você seja capaz de resistir a todas as ferozes tentações e dizer: eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Senhor não irá me desamparar. Vivo ou morto, estando por cima ou estando por baixo, eu confio que o meu Deus me livrará, o meu Deus cuidará de mim. A sua batalha só terminará quando você vier a confiar totalmente no Senhor, acreditando que Ele está com você, acreditando em seu poder, acreditando em seu amor. Portanto, ponha de lado qualquer pensamento que você tenha contrário, qualquer pensamento de que Deus o tenha ignorado ou fechado os olhos às suas necessidades. Se você fizer isso, saiba que isto é tentá-lo e colocá-lo à prova para comprovar a sua fidelidade. Ele já tem provado isso tantas e tantas vezes, irmão. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus está nos dizendo nesta noite: você não irá sucumbir. Eu estou contigo em tudo isto. Se apenas você buscar a minha face e confiar em mim, eu irei restaurá-lo. Eu lhe capacitarei, meu filho, minha filha, a suportar e a resistir tranquilamente a tudo que vier, porque eu sempre estou com você. Que Deus aplique esta palavra no coração da igreja e nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite, Pai.
em que ouvimos a Tua palavra, em que relembramos o Teu sacrifício naquela cruz por nós. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, que possamos ter, Senhor, uma semana abençoada em Tua presença, porque a Tua presença é suficiente, bastante em nossa vida, para que tudo aquilo que venhamos a tocar prospere para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a Igreja Batista Novo Horizonte, abençoa-nos a todos nós e as nossas famílias, é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Encontrei em Ti, meu Deus, motivos para viver do Teu amor, de Ti, Senhor, sempre hei de depender. Podem as tribulações e lutas virem sobre mim, nada disso vai me afastar de Ti. Pode até o inimigo tentar me destruir, mas eu tenho sobre mim a Tua proteção. Isso ele não vai conseguir, pois a minha fé, meu Deus, firmada em Ti está. Tu és meu pastor e nada de me faltar. Minha rocha inabalável, meu socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Minha torre forte, Senhor e Rei, eu consolo nas aflições. O meu lar, minha família, minha vida, tudo enfim, eu entrego a Ti. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Se as portas em que eu bater se fecharem para mim, mesmo assim, meu Deus, eu vou manter a minha confiança em Ti. Me escolheste entre muitos, me presenteastes de dons e fizeste de mim um instrumento em Tuas mãos. Minha rocha inabalável, meu socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Minha torre forte, meu Senhor e Rei, meu consolo nas aflições. O meu lar, minha família, minha vida, tudo enfim, eu entrego a Ti. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Minha rocha inabalável, meu socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Minha torre forte, meu Senhor e Rei, meu consolo nas aflições. O meu lar, minha família, minha vida, tudo enfim, eu entrego a Ti. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Obrigada, meu Deus. Programa Momentos com Jesus.